Meus irmãos e amigos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro. Eu quero agradecer a você que nos dá o prazer de nos dedicar a sua atenção nesse presente momento para a abordagem de mais um tema levantado no grupo Teólogos da Verdade. E eu vou pedir muito a sua paciência porque eu tenho muito a falar a respeito desse assunto. Nós estamos abordando a questão dos trajes femininos na igreja. Quem são, meus amados, as musas da profanação dos nossos dias? Irmãos, o Brasil é um país notório no mundo pela sensualidade das suas mulheres e pelo alto nível de prostituição por elas praticado. Praticamente toda mulher brasileira, ao visitar outro país, logo de imediato sofre com essa rotulação. A postura das celebridades, a exportação das telenovelas com as suas cenas picantes, o carnaval com seu show de prostituição a céu aberto e o assédio sofrido por turistas estrangeiros que nos visitam, tanto por profissionais do sexo quanto por mulheres comuns, são os sintomas e as provas físicas desse quadro vergonhoso. Mas a vergonha poderia ser menor caso se limitasse apenas às práticas adotadas por pessoas que não vivem sob a alcunha de serem cristãs. O lado mais intolerável desse cenário, ele se dá quando nós vemos jovens ou mesmo mulheres adultas de nossas igrejas trajando roupas ou se comportando de uma forma que as identifica com o mundo. A culpa, em sua larga maioria, no meu ponto de vista, é da família. Muitos lares, inclusive evangélicos, são verdadeiras fábricas de prostitutas em potencial. Mães ensinam suas filhas desde a mais tenra idade a nutrirem verdadeiro vício por vaidade física, maquiagens extravagantes, roupas curtas. Algumas passam horas conduzindo suas filhas nesse caminho destruidor, ao passo que não dedicam sequer minutos para ensiná-las a servir a Deus com modéstia e com decência. Eu chamo isso de cultura da prostituição, que está impregnada no DNA da sociedade brasileira e que, por conta do enfraquecimento generalizado, tanto espiritual quanto moral da igreja, acabou adentrando e dilacerando nossos ambientes. Outrora sagrados e respeitados, mas hoje vilipendiados por criaturas irreverentes, indecorosas, arrogantes, cheias de malícia e que fazem da casa de Deus uma Babilônia de insinuações e provocações eróticas. Deus certamente tratará tudo isso com mão forte de justiça. Eu poderia citar muitos exemplos aqui que comprovam a indecente postura, sobretudo das jovens mulheres em nossas igrejas nesses dias atuais tão sombrios e tão cheios de carnalidade. Nossos cultos de domingo se tornaram verdadeiros festivais de sensualidade e de disputas acerca de qual seria o escândalo visual maior. É impossível frequentar um congresso cristão, um retiro, um aniversário de igreja, um evento de grande porte, seja ele qual for, sem que tenhamos o constrangimento de nos deparar com pessoas portando uma Bíblia na mão e um traje indecoroso desenhando seu corpo. Os chamados shows gospel, que são, em geral, uma agressão à santidade cristã, popularizam cada vez mais essa fácil aceitação de que jovens cristãos se vistam e se comportem como se fossem pessoas do mundo comuns. É comum também observarmos madrinhas de casamento ou festas de aniversário em nossas igrejas que extrapolam nos decotes, nas fendas. Esses exageros simbolizam falta de respeito ao sagrado e às pessoas que estão naquele ambiente, incluindo leigos e religiosos. É claro que não se pode esquecer, amados, de que também há homens que extrapolam quando optam por vestir algo descontraído demais, como camisetas regata, bermudas ou chinelos tipo havaiana, para ir à casa de Deus. E isso é algo que também tem que ser revisto, em especial se houver uma opção melhor dentro do guarda-roupa, né? Contudo, as mulheres são campeãs no universo das indecências dentro dos templos religiosos. E uma das provas disso são as inúmeras postagens de fotos relacionadas disponíveis na internet. Algumas até sentem orgulho de publicar fotos sensuais com frases bíblicas,
uma mescla do sagrado com o profano, que simplesmente nos causa nojo e indignação. Não se trata, meus amados, de uma imposição religiosa específica, mas sim do respeito que cada um carrega dentro de si quando se dirige a um local sagrado. Certos trajes femininos com decotes profundos, frontais e nas costas, saias ou shorts muito curtos, transparências exageradas ou roupas justíssimas conotam vulgaridade e falta de conscientização quanto ao real objetivo daquele encontro e desrespeito com as pessoas presentes e com o próprio Deus, que em tese deveria ser a razão maior da presença daqueles que ali se encontram. Existem hoje em dia até mesmo programas de TV, rádio, sites, revistas e livros, enfim, uma infinidade de fontes de informação para quem quer se vestir adequadamente. Contudo, parece que mesmo com todas essas opções, nem todos conseguem ou não querem absorver certos conceitos. Nem mesmo a Bíblia é mais considerada na hora de se escolher um traje para ir à igreja, destacando que nosso modo de vestir é um código de apresentação e revela muito de nossa personalidade. Pois assim como a boca fala daquilo que o coração está cheio, assim como o que contamina o homem é o que sai e não o que entra do seu interior, da mesma forma a roupa é um traço marcante do tipo de moralidade e valores que um ser humano carrega dentro de si. Você jamais verá uma pessoa decente se apresentando de forma indecente. Uma mulher de Deus deve saber ser prudente no seu andar. Toda mulher de Deus deve saber o lugar onde pisa. A cautela deve estar presente quando se fala em vestimenta. Quem vive um cristianismo puro e santo deve andar com trajes decentes e de bom senso. Leia 1 Timóteo 2,9, leia 1 Pedro, capítulo 3, versos de 2 ao 5. Se realmente não fosse importante para Deus que homens e mulheres cristãos se vestissem de maneira decente, então certamente a Bíblia não falaria sobre isso. Se você ler o Novo Testamento, verá dois dos apóstolos, Paulo e Pedro, falando claramente a respeito deste assunto. Está ali a clara referência de que a igreja primitiva se preocupava sim em não usar vestimentas sensuais. O assunto sobre como os cristãos devem se vestir faz, portanto, parte do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas hoje em dia, o pudor e a modéstia, recomendados pela Bíblia, são valores e virtudes esquecidas e abandonadas, lamentavelmente. O modo que você se veste pode dar destaque à carne, luxúria, lascívia, provocar cobiça, e é por isso que uma parte importante e indispensável da santidade inclui usar roupas decentes. Mas infelizmente tem havido uma falta de noção na hora de escolher as peças de roupa adequadas. O padrão de referência da maioria dos cristãos do Brasil já não é mais a Bíblia, mas sim a cultura sensual em que vivemos. Algumas mulheres, por exemplo, ainda que este texto não seja só para mulheres, mas elas podem se julgar muito modestas quando se comparam a outras mulheres nas ruas. Mas seriam assim tão honestas as suas vestes aos olhos do Espírito Santo? Vivemos, amados, uma inversão de valores. E um dos valores que precisamos retornar à igreja é o valor das vestes modestas e decentes, e não sensuais, de acordo com a recomendação do Espírito Santo. Não podemos nos fazer de surdos ao apelo do Espírito Santo através dos apóstolos do Cordeiro, para que a igreja seja santificada, inclusive no modo de se vestir. Eu sei que esta transformação vem de dentro do coração para fora e que precisamos fazer a distinção entre os que já conhecem a Cristo e os que não o receberam ainda. É óbvio que quando você vai falar de Cristo para pessoas que não são cristãs, este assunto de vestimenta ele é superficial. Cristo quer entrar no coração daquela pessoa. Então não coloque obstáculo para ninguém receber Jesus por conta da maneira como está vestido. Pregue Jesus Cristo e não vestes. Depois da pessoa salva, ensine as virtudes da santidade, incluindo roupas decentes. Uma comunidade cristã deve cultivar valores espirituais, e um deles é vestir-se de maneira honesta aos olhos de Deus. Precisamos entender que os apóstolos receberam revelações do Espírito Santo sobre como preparar a igreja de Cristo para a eternidade. Nós não podemos desprezar isso.
Talvez você não seja capaz de enxergar estes valores espirituais cristãos, a menos que mude o seu ponto de vista do temporal para o eterno. Em Cristo, as coisas só fazem sentido quando você as enxerga do ponto de vista da eternidade. É necessário, portanto, entrar primeiramente na eternidade, para depois a virtude começar a se manifestar na sua vida. E um dos aspectos desta virtude consiste em santificar o modo do teu vestir, varrendo a sensualidade para fora. Eu sei que isso pode não fazer sentido para a sua mente carnal, mas um evangelho sem esta preocupação é um evangelho diluído e alterado. Jesus combateu muito bem os fariseus que eram santos apenas exteriormente, mas em nenhum momento ele anulou o fato de que devemos ter pudor e modéstia no nosso modo de vestir. Não sejamos sensuais, pois os sensuais são cristãos escarnecedores da santidade e não têm o Espírito Santo. Leia Judas, capítulo 1, versos 18 e 19. Se nos arrependermos, o Espírito Santo virá renovar a nossa mente neste quesito tão importante, tão desprezado e tão menosprezado pelo fato de que a maioria dos cristãos não consegue entender como a sensualidade tem poder de matar a ação do Espírito Santo na vida de um homem, de uma igreja e de uma congregação. Pense duas vezes antes de confundir pudor e modéstia com religiosidade. Falar de tudo, ou falar que tudo é legalismo e criticar aqueles que têm preocupação com um vestir santo, como se fossem todos hipócritas e religiosos, é uma acusação inconsciente. O próprio Senhor foi quem recomendou à igreja, através dos seus apóstolos, a que este assunto fosse considerado importante. Ainda que existe quem faça isso de maneira religiosa e hipócrita, não anulamos o fato de que para o Espírito Santo é importante pudor e modéstia na igreja. Pudor e modéstia fazem parte da adoração a Cristo Jesus. Esta, meus irmãos, é uma questão de princípio moral. O Senhor Jesus Cristo disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. Irmãos, se tal desejo sexual é uma violação do mandamento divino, então vestir-se intencionalmente de maneira que provoque ou estimule tal pecado também deve ser considerado um ato pecaminoso. Os apóstolos estavam olhando especificamente a questão do pudor sexual feminino, e há razão para isso. Não é que a questão do pudor sexual do vestir seja completamente irrelevante para os homens. Existem modas masculinas que são projetadas para melhorar os aspectos da forma corporal masculina, das quais certamente os cristãos também devem evitar. No entanto, o problema é maior em relação ao vestir feminino. E qual é a razão disso, irmãos? É porque os homens, em geral, são muito mais afetados pelo que eles veem do que as mulheres. Isso é uma regra. Mulheres, em geral, são afetadas por uma combinação de fatores, diferentemente dos homens. O desejo sexual, ele é imediatamente despertado nos homens pelo olhar. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Está escrito em Jó 31:1. Outros trechos da Escritura confirmam esta ênfase de que os homens pecam facilmente ao olhar para uma mulher. Por isso que Paulo disse que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem, ou seja, se vistam em traje honesto, com pudor e modéstia, como está lá em 1 Timóteo 2:9. Então, isto se refere especificamente ao vestuário feminino. Outro texto muito importante é Provérbios 7:10, no qual é mencionado os enfeites das prostitutas. Em Isaías capítulo 3:16 até o 24, peço aos irmãos para lerem, constata-se que as mulheres particularmente são reprovadas tanto pelo seu vestir como pela maneira como se comportam. Isso não é um ataque contra as mulheres e nem reflete qualquer desrespeito às mulheres. É muito pelo contrário, irmãos. Queremos defender a dignidade da mulher cristã, a fim de que não sejam desvalorizadas pela conformidade com as normas deste mundo. Visto que a Escritura refere-se especificamente ao traje decoroso feminino, ou seja, a modéstia no vestir, então é certo que devemos explicá-lo, para que as servas de Deus procurem vestir-se com pudor. Agora eu quero falar do papel dos pais e dos maridos. Irmãos, qualquer falha em mulheres cristãs nessa questão deve ser vista também como uma possível falha dos maridos e dos pais cristãos.
Os homens não devem ser covardes, eles devem liderar e governar suas próprias casas. Quando existe uma imodéstia nas mulheres, o seu papel é corrigi-las. Maridos que deixam as suas mulheres se vestirem de maneira indecente e modesta são, na melhor das hipóteses, são negligentes. Talvez eles tenham ficado tão acostumados com as suas esposas que se tornaram alheios ao efeito da aparência delas nos homens. Alguns pais podem ser simplesmente fracos e não querer contar às suas filhas a verdade sobre o vestir decentemente. Ou talvez um pai pode estar tão acostumado em pensar na sua filha como só a sua filhinha, e dessa forma ele tenha se esquecido do fato de que a sua filhinha se tornou uma mulher e potencialmente o objeto do desejo de outros homens. A responsabilidade da mulher, ela é limitada. Uma mulher não é responsável por prevenir toda a luxúria masculina, e nem isso lhe é exigido. Porém, apenas assegura que ela não provoque e nem estimule essa luxúria nos homens. Existe, irmãos, um absoluto constrangimento acerca da modéstia cristã no vestir. É difícil para se ouvir a respeito, e esteja certo de que falar sobre isso é muito mais difícil ainda. Esse é o motivo pelo qual esse assunto ele é frequentemente ignorado em círculos cristãos. Todos fingem que não há problema nenhum. A verdade é que a grande maioria dos homens luta contra o pecado sexual. Todavia, o vestuário imodesto das mulheres torna isso ainda mais difícil para muitos deles. Portanto, essa é a razão pela qual este assunto deve ser abordado. Pois, se não fizermos menção dele, nunca os padrões melhorarão e possivelmente até declinarão. 1 Timóteo 2,9 diz que as mulheres devem ataviar-se com traje honesto, vestindo-se com pudor e modéstia. A ideia, irmãos, é de uma reserva adequada, sobriedade, moderação e restrição. A segunda parte do verso discorre sobre ostentação, porque está vinculada ao culto público, onde a atenção e o foco devem estar em Deus. Sendo assim, uma mulher não deve se vestir de maneira que faça com que todos olhem para ela. A luta contra o pecado nunca acaba neste mundo e certamente não termina quando viemos para a igreja. Todavia, a igreja de Deus deve ser um lugar onde homens cristãos, ainda que eles tenham de lutar contra o pecado, porque são pecadores, não sejam induzidos ao pecado por suas irmãs em Cristo. O propósito bíblico do vestir-se deve ser o ponto de partida para começarmos, e com muito esforço, definir esta exigência de modéstia neste aspecto. Não temos a pretensão de dar um detalhamento completo, porém, nos situaremos, irmãos, voltando à ideia do recomeço. Por que nos vestimos? Referindo-se ao homem antes da queda, lemos que ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Gênesis 2:25. Depois que Adão pecou, nos é dito que foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e assim eles costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3:7. E depois fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3:21. Nestas passagens, amados, era evidente que o propósito das roupas era cobrir, embora houvesse apenas Adão e Eva nesta época. O senso do pecado trouxe consigo a sensação de que a vida não poderia agora continuar da mesma forma que antes. Aquele pecado fez surgir a necessidade de cobrir a nudez. É por isso que o naturalismo ou o nudismo são negações da queda do homem, assim como as pessoas que participam destes movimentos também negam. O principal propósito das roupas, então, meus amados, é cobrir a nudez. Faremos aqui algumas ressalvas antes de resumir o que podemos aprender com esse princípio bíblico a respeito da finalidade básica de se vestir. Primeiro, a beleza feminina foi dada por Deus, e isto é para ser reconhecido sem embaraço. A própria Escritura reconhece a beleza de Sara, Raquel, das filhas de Jó. Sem dúvida, elas se vestiam com extrema modéstia e, apesar disso, foram contadas e reconhecidas como mulheres bonitas. Contudo, ainda que a beleza numa mulher possa se tornar motivo de orgulho, esta foi dada por Deus, portanto, e não é deliberadamente pecado, os homens reconhecerem isto, afinal a Bíblia é a palavra de Deus, assim como tudo aquilo que ele faz. Em segundo lugar, a Santa Escritura não condena roupas bonitas e não requer uma monotonia, digamos assim, deliberada.
Então nós podemos dizer, entretanto, que se uma roupa falha em não realizar a sua função básica de cobrir, então tais formas de se vestir, ainda que sejam elegantes, devem ser rejeitadas. E eu finalizo, amados, afirmando que nós temos que escolher. Os cristãos verdadeiros hoje estão sendo apresentados a uma escolha clara: ser indecente ou então ser diferente. Indecência hoje é algo natural e ser decente é algo obsoleto, ultrapassado. O testemunho da igreja não será destruído por causa de mulheres cristãs que aparentam ser diferentes, mas por mulheres que se vestem como se estivessem indo para uma avenida oferecer seu corpo. Portanto, na medida em que o mundo é capaz de demonstrar algum respeito à igreja, ele respeita a coerência que ela manifesta neste assunto. Eu sei que eu posso ser voto vencido. Eu sei que pregações como essa não agradam mais à presente geração. Sei que muitos pais e pastores covardes preferem fugir dessa questão. Mas eu só encontro paz na minha alma quando eu adormeço convicto de que fiz o que me cabe como ministro do Santo Evangelho. Um dia saberemos quem estava com a razão. E eu lhes asseguro, esse dia está muito próximo. Que o Senhor abençoe a sua igreja e que o Senhor nos livre de toda profanação. Em nome de Cristo Jesus. Amém.